Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de falar hoje sobre um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Por que não dizer um dos mais traduzidos da Bíblia Sagrada, uma das passagens mais traduzidas da Bíblia, que é um dos salmos escritos por Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. A palavra de Deus traz inumeráveis e incontáveis palavras, capítulos, versículos, textos maravilhosos. E o Salmo 23 não poderia ser diferente. Davi, ele recebeu de Deus vários dons, porque foi ele que escreveu aproximadamente 70 a 73 salmos na Bíblia Sagrada. E Davi, ele escreve o Salmo 23 por vários motivos. O primeiro motivo está no próprio Salmo. E os motivos, vamos dizer, quase todos eles estão no próprio Salmo 23. Porque Davi, ele se encontrava sendo perseguido. Alguns historiadores dizem que ele estava cercado num oásis, através dos seus inimigos que estavam o perseguindo. Outros acreditam que ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que queria usurpar e tomar o seu trono, e que infelizmente teve um fim trágico, que ele ficou preso pelos cabelos e ele foi atingido, alvejado ali por alguém. Mas eu gostaria de refletir com vocês sobre este salmo, escrito por Davi. Davi, ele foi um rei que reinou durante 40 anos, sobre o povo de Israel. Durante 7 anos, 7 primeiros anos, Davi ele reinou sobre Hebrom, somente sobre Hebrom. E depois, 33 anos, ele reinou sobre todo Israel, ali de Jerusalém. E Jerusalém vem de Salém, que significa a cidade de paz. Então, os olhos do mundo hoje estão voltados para Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da terra, é o epicentro de todas as coisas, é onde os olhos de Deus estão voltados. Mas focando aqui no Salmo 23, nós vemos que Davi ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor. E quando eu olho para esta declaração, Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Davi ele não era mais um moço, segundo a história bíblica, segundo algumas histórias dizem, alguns historiadores, quando ele escreve o Salmo 23. Davi tinha em torno de 30 anos. E Davi, quando ele escreve o Salmo 23, irmãos, Davi ele já tinha uma bagagem notória no seu currículo. Davi já era um homem experimentado. Desde o momento em que ele foi ungido por Deus no meio dos seus irmãos. E nós vamos ver que isso também reflete e traz entendimento aqui no Salmo 23, nos últimos versículos, porque ele fala da unção sobre a sua cabeça. Então Davi, ele já tinha uma experiência. Davi, ele tinha experiência como pastor de ovelhas. E é lógico que o Salmo 23, ele traz na figura de um pastor e vai refletir lá no Novo Testamento. O Salmo 23 foi escrito há quase 3.000 anos atrás. E ele vai refletir no Novo Testamento, porque ele vai trazer e ele vai desembocar e refletir na figura do verdadeiro pastor, do sumo pastor, que é Jesus. Davi ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Veja bem que ele usa o pronome possessivo, meu. Davi tinha Deus como uma posse. Não com que ele fosse dono de Deus, mas era algo precioso que ele tinha na vida dele, algo de mais precioso. Era algo maravilhoso, porque pelas experiências que Davi passou, ele sabia que nada do que ele passou, do que ele superou, os obstáculos, as dificuldades seriam possíveis ele ter passado se ele não tivesse a presença do verdadeiro pastor sobre a vida dele. E a palavra vai dizer que ele disse: o Senhor é meu pastor. Ele não está dizendo que ele tinha outro pastor, mas quando ele diz o Senhor é meu pastor, ele estava querendo dizer que ele está sendo guiado simplesmente somente por Deus.
E ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece ser controverso, porque alguém pode estar olhando, ouvindo esta mensagem, né? No momento em que você estiver ouvindo, você vai dizer: não, mas eu estou precisando disso. Deus sabe o que é necessário para a nossa vida. Deus já nos deu sabedoria. Deus já nos deu inteligência. Deus capacitou o homem com inteligência, com uma mentalidade racional, em que ele sabe o que é certo e o que é errado, e que ele entende que quando ele olha para a rua, ele vê que alguém formou os céus e a terra, alguém formou os vales, alguém fez os rios, as águas que estão embaixo, e a palavra diz que há águas que estão em cima. Deus fundou os firmamentos, os fundamentos da terra, e fez separação entre os luminares do dia, os luminares da noite, a lua, as estrelas, o sol. Deus fez todas as coisas, e Davi sabia disso. Davi, ele não era apenas um pastor. Davi, ele era profeta. Davi, ele era rei. Davi, ele era compositor, ele era músico. Deus deu dons aos homens. E nós temos que saber a maneira como nós vamos usar os dons, os talentos que Deus nos deu, porque fala nas parábolas que Deus deu talentos. O que você tem feito com os teus talentos? E você tem reconhecido como Deus, como Senhor da sua vida? Davi disse assim: deitar-me fazem verdes pastos. Porque, ora, como um verdadeiro pastor, o pastor conhece os locais aonde a ovelha ela tem que estar e aonde ela tem que ser conduzida para se alimentar de um verdadeiro pasto. É lógico que aqui, que se nós fizermos uma comparação com a nossa vida, nós sabemos que nós somos ovelhas do pasto de Deus. E sabemos que Deus tem o verdadeiro alimento para a nossa vida. E tudo vai desembocar, vai focar em Jesus. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Se você tiver sede, Jesus é a água da vida. Se você estiver sem saída, Jesus é a porta. Se você estiver no escuro, Jesus é a luz do mundo. Se você estiver cansado, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus é o descanso para a nossa alma. Jesus é o sumo pastor. Jesus, ele quer conduzir as ovelhas. Quando nós falamos em rebanho e ovelhas, desde o princípio nós vemos a figura de Jesus como pastor, de Deus como pastor. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele conduz o povo de Israel através de um criador de ovelhas, de um pastor. Moisés, o tirado das águas, era um pastor. O livro de Êxodo fala da libertação, é o livro do libertador. E nós vemos na figura de Moisés também a figura de Cristo. Moisés foi enviado para libertar o povo amando de Deus, pelo poder de Deus, pelos milagres, milagres miraculosos que Deus efetuou. Da mesma forma, Jesus vem, Jesus morreu, se sacrificou, como um cordeiro mudo foi ao matadouro, e ele breve voltará para resgatar a sua igreja do meio das aflições, das perseguições. Veja bem que o pastor, ele conhece todos os cenários em que as suas ovelhas vivem. O Davi, ele diz assim: deitar-me fazem em verdes pastos. Guia-me mansamente à água, guia-me mansamente. O pastor, ele tinha todo um cuidado para guiar as suas ovelhas. Mansamente, ele não maltratava as ovelhas. Apesar que tem umas ovelhas que são muito rebeldes. Tem umas ovelhas, apesar que a ovelha é um dos animais mais dócil, que quando ela está sendo retirada e removido o seu pelo, ela não grita. Ela não grita. E veja bem que ele disse: guia-me mansamente a águas tranquilas, porque a ovelha ela necessita não só de alimento, mas ela necessita de água.